Pesadelos. Os nossos medos, conhecidos e desconhecidos, refletidos no nosso inconsciente e consciente, no nosso mundo onírico. Hoje nós vamos falar sobre a origem dos pesadelos. Sejam bem-vindos ao canal Ocultos Gameplay. Eu sou o Ravengar e estou aqui com a Darkiria. Você já se perguntou se o seu pesadelo foi apenas um sonho? Ou se foi real o suficiente? Essa é uma questão que impacta muitas pessoas, pois tanto sonhos como pesadelos são tão reais que após acordarmos temos a sensação de que aquilo realmente aconteceu. E os nossos pesadelos, tanto os nossos pesadelos como os nossos sonhos, são divididos em duas partes, dois tipos de pesadelos e sonhos. Aqueles que são apenas manifestações do nosso medo inconsciente e o consciente, ou consciente ou inconsciente. E isso são apenas descarregos do que nós vivemos no nosso dia a dia, como algum medo de uma demissão, um medo de algum filme que você assistiu, ou ao medo de algum ente querido seu partir, ou coisas assim. Medos que nós temos, que são reais e palpáveis, e são refletidos em pesadelos, que são apenas o nosso consciente e consciente, nossa mente produzindo o nosso medo para nos proteger. E tem um outro tipo de sonhos e pesadelos que não são apenas sonhos, que não são só criações da nossa mente. São viagens astrais em que nós somos jogados nos mais profundos abismos e nos mais abissais e tenebrosos mundos e dimensões obscuras. E aí vem os pesadelos mais tensos, pois são viagens que os nossos espíritos, nossas almas, fazem de acordo com a frequência profana que estamos. E neles vamos parar em locais aterrorizantes, enfrentando espíritos horríveis e sombrios. E esses são os pesadelos que nos deixam mais impactados, pois afetam a nossa sanidade. No vídeo de hoje, vamos trazer alguns relatos aqui. E agora, eu passo a voz para minha cara Darkiria. Muitos dizem que os pesadelos são reflexos de seus medos internos. Então, medos que às vezes nem você mesmo conhece. Medos que você nem percebe, que são vividos ao longo do dia ou ao longo da vida, que vão se acumulando no inconsciente. E eu vou trazer um relato de um pesadelo. Acredito que todo mundo já teve algum pesadelo. E o pior de tudo é quando o pesadelo ele se torna lúcido, tão vívido quanto a própria realidade. Vou trazer um pesadelo mais leve, porque os pesadelos mais pesados contêm muitas cenas de gatilhos inapropriados. Então, vou trazer um pesadelo mais leve, em que eu experienciei. Uma certa noite,
eu estava na cozinha e era de noite. E eu tinha um gatinho, muito fofo, muito lindo, branquinho. E esse gatinho começou a agir de uma forma bruta, estranha. Ele começou a ficar arisco e começou a fazer aqueles miados de gatos conforme quer atacar. E eu comecei a ficar com medo. Dentro do meu sonho, isso deu muito medo. E aí, esse gato começou a me atacar e voar no meu braço, e me arranhar e me morder. E eu não sabia o que fazer, só que era muito vívido, muito lúcido. E no sonho, a gente tem reações de autodefesa. E a gente começa a bater, a gente começa a tentar eliminar o que está nos atacando. E foi o que aconteceu. Então eu malhava, né, o bichano na parede, mas ele não parava de atacar. Queria cessar, né, cessar a vida. De tudo quanto é forma. E aí eu peguei, consegui tirar o gato do braço e colocá-lo dentro de um micro-ondas e ligar. E aí deu aquela explosão. E mesmo assim, por se tratar de um pesadelo, tudo é possível, né? O gato sendo fritado, ele voltou à vida mais forte ainda. E isso parecia não ter fim. E ficava voltando. Então, por mais que você tentasse se defender e eliminar, você não conseguia. Ele continuava voltando e revivendo como se fosse um jogo. Isso foi extremamente assustador. Eu acordei muito assustada. E, na época, o meu gato, na vida real, ele dormia no pé da minha cama. Imagina o susto que eu tomei quando eu acordei e olhei para o gato. Tomei maior susto. Então, é um pesadelo muito ruim. E geralmente os pesadelos são assim. Eles mexem, pegam cenas das pessoas e dos objetos e animais que você ama, que você aprecia, né? Aqueles entes queridos, animais de estimação, todas as pessoas que você gosta e que gostam de você, e acabam distorcendo toda a realidade, causando muito medo e terror. Então, é muito difícil lidar com pesadelos. E você acorda assustado, com o coração acelerado. E sempre, no fim, você quer acordar de tudo quanto é jeito. E às vezes você não consegue acordar. Tem pesadelos que te prendem tão profundamente que você tenta acordar e não consegue. E aí você fica gritando e não consegue gritar e não consegue acordar. Então tem vários níveis de pesadelo. Pesadelos que te prendem e pesadelos que movem as emoções dentro de você. Mas tudo isso está ligado a emoções, medos inconscientes, das coisas que você viveu no seu dia a dia. Esse foi o relato da minha cara da arqueria. Bom, nós vimos que as nossas emoções e as nossas vivências nos levam a ter pesadelos, manifestações dos nossos medos conscientes e inconscientes e até subconscientes. Isso nós já sabemos a origem, mas o que leva a nós termos pesadelos que são, na realidade, viagens astrais para dimensões mais densas? Bom, a resposta é praticamente a mesma dos pesadelos, que são apenas pesadelos que foram moldados pela sua mente, pois a energia também é moldada pela sua mente,
A sua consciência molda a sua frequência vibracional. E se você teve um dia ruim, um dia de terror, de medo, fúria, raiva, um dia de frequências mais baixas, quando você for dormir, você vai parar em dimensões mais baixas. E às vezes, até quando você tem um medo manipulado por você mesmo, assistindo um filme, você escolhe por conta própria ter a sensação do medo assistindo um filme de terror. Você sabia que muitos filmes de terror trazem energias densas e às vezes mensagens subliminares que te levam a uma certa frequência? Isso aconteceu com nós, eu e a minha cara da arqueria, 2 vezes. Em 2 ocasiões nós assistimos filmes que eram filmes de terror. E nessas 2 ocasiões as frequências do ambiente mudaram. Uma, nós assistimos um filme de terror. E quando terminou esse filme, não somente a frequência da casa tinha mudado para uma frequência mais abissal e mais tenebrosa, como nós sentimos uma presença muito pesada dentro da casa. Eu não sei se vocês já passaram por isso, muitas pessoas já devem ter passado por isso. Uma sensação de que tem alguém com você, mas não tem ninguém. Você está sozinho, mas ao mesmo tempo o seu instinto e sua consciência diz que você não está. Mas o que você vê não é nada. Porém, o que você sente é algo tenebroso. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós sentimos uma presença densa e tenebrosa na casa. Isso foi uma vez quando nós assistimos um filme. E teve uma outra vez quando assistimos um outro filme que é até conhecido, chamado Invocação do Mal. Nós assistimos esse filme. E, bom, eu sou um cara muito exigente para filmes. A minha visão é que filmes de terror hoje em dia podem ter um ar mais... Alguns podem ter um ar mais legal, trazer um terror, mas são filmes genéricos. E Invocação do Mal não é exceção. É um filme bom, mas muito exagerado. Não traz uma realidade para você. Porém, quando eu assisti esse filme, eu e a Darkeria, nós sentimos uma sensação muito tenebrosa. Muito mesmo. Algo que até nós ficamos com medo. E por incrível que pareça, nós estamos acostumados a assistir filmes de terror. E mesmo assim, a frequência da casa ficou tão pesada que nos trouxe uma leve sensação de terror e de medo. Nós temos de tomar cuidado com as coisas que nós consumimos. Às vezes, os filmes não são só simplesmente filmes. Às vezes eles têm algo mais que nos faz ir para outra dimensão. Bom, esse terror, esse pesadelo, eu vivi em uma loja de conveniência. Era uma loja escura. Era de noite. Apenas poucas luzes iluminavam o local. E então, eu fui atacado.
uma pessoa tentando me esfaquear. E aí eu caía em frente ao balcão. E aí eu percebia que não havia pessoa nenhuma. E era eu mesmo, lutando contra eu mesmo. Meu braço esquerdo estava com uma faca, tentando furar minha garganta. E o meu braço direito era minha consciência, minha alma lutando pela vida. Eu vi que eu imaginei que eu poderia perder. Então eu me projetei no meu próprio sonho, na minha própria dimensão. E eu vi um ser maligno sobre minhas costas. Eu estava em outro local. É como se eu tivesse duplicado meu espírito e eu tivesse ido para uma outra dimensão em que eu fosse mais distante ainda. E o meu espírito tinha um outro espírito. E eu vi esse ser tentando puxar meu braço e eu lutando contra ele. Era apenas o meu braço que estava sendo puxado, não mais nada, não mais que isso. E aí eu vi que eu tinha que agir. E nesse momento eu perfurei o peito desta criatura. E, bom, eu imaginava que teria uma luta, algo aconteceria. E sobre esta outra dimensão, cuja a descrição não consigo conceber a vocês, eu vi esse ser se desmontando e ele gritava de dor e se dissolvia enquanto eu crescia como um ser escarlate muito poderoso. E bom, eu havia me salvado. E o porquê eu digo que isso não foi um sonho, e sim uma viagem astral? Bom, porque eu tinha consciência. E quando eu tenho consciência dos meus sonhos, eu consigo ter sonhos lúcidos em que eu consigo manipular a realidade. Eu consigo manipular o que vai acontecer. Se vocês já ouviram falar de sonhos lúcidos, sabem como funciona. É um evento muito raro em que você tem de ter muito controle mental e muita disciplina. Eu, por ser uma pessoa que tem muito controle mental e já tenho esse dom, consigo ter isso, mas não é muito raro, eu não pratico o que eu deveria fazer. Mas enfim, eu digo que foi uma viagem astral porque eu não consegui manipular este sonho. Eu estava completamente consciente e imaginei que teria uma luta, e até estava pedindo para isso. E isso não foi o que aconteceu. A luta terminou mais rápida do que eu imaginava. E você consegue distinguir o que é um pesadelo mental de uma viagem astral de dimensões mais densas? Ou um pesadelo astral? Comente aqui nos comentários o que você acha. Bom, aqui quem fala é o Ravengar. E a minha cara. Darkeria. E você acabou de assistir a um vídeo do canal Ocultos Gameplay.